Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, é com alegria que estamos mais uma vez no Senhor, junto dos irmãos. Senhor Jesus, para sermos aqui apacentados, edificados, curados, Senhor, renovados. Tu disseste que faz nova todas as coisas. Nessa noite nos faça novos, Senhor, por meio do Teu Espírito que em nós habita. Senhor, passe Teu sangue sobre cada um de nós e venha nos visitar, Senhor. Transforma-nos nessa noite, Senhor, pelo dispensar da palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito. Amém. Amém. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós estamos agora encerrando a 5ª mensagem com esse título, As Verdades na Forma da Letra. Dentro ainda do tema da nossa atitude para com as verdades, o Senhor, através dos irmãos, deu um sentimento de repisar esse mesmo tema. As verdades na forma da letra. Foram necessárias 5 palavras, 5 semanas, para que nós pudéssemos e possamos ganhar não só a verdade, mas a vida que há na verdade. Isso porque o Senhor tem um desejo que nós não sejamos ignorantes. Há uma verdade absoluta nesse universo, que se chama Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, esse Senhor, que é o próprio Deus, Ele esteve na terra. Ele viveu entre os homens nessa terra. Ele se moveu entre nós. Mas enquanto esse Senhor, este homem, que era o próprio Deus, estava entre os homens nessa terra, poucos lograram conhecer quem era Ele. Muitos andaram com Ele, viram os seus sinais, até mesmo tocaram neles, mas poucos perceberam que Ele era Deus. Ele esteve só 3 anos nessa terra. Mas somente 11 puderam testificar profundamente quem Ele era. Outros, somente no dia da sua morte. Aqueles soldados romanos, em Mateus 26, só puderam testificar verdadeiramente Ele era o Filho de Deus quando Ele morreu. Mas durante 3 anos, esse Senhor foi um mistério. Aqueles que se aproximaram do Senhor com o coração correto, puderam tocar na essência dele. Mas nós temos também ali, coadjuvando com o Senhor, muitas pessoas, dentre elas os fariseus, os saduceus. Os fariseus e saduceus eram classes, de judeus religiosos que compunham a elite naquela época. Os saduceus, tidos como os mais elevados, eles guardavam rigorosamente a palavra de Deus, observavam rigorosamente, compunham o sinédrio para julgar tudo que era relativo a Deus, a palavra de Deus. Mas quando o próprio Deus estava entre eles, não obstante eles conhecessem cabalmente o Antigo Testamento, não tiveram o coração adequado para perceber que naquele homem as profecias se cumpriam. Os fariseus também não conseguiram. Ao final, ambos se uniram para ainda condenar o Senhor e levá-lo à cruz. E conheciam a palavra. O Senhor morreu, ressuscitou e a história mudou. A era mudou. E agora há um grande perigo para nós também na era da igreja. Assim como tais pessoas que conviveram e viram aquele homem não conseguiram identificar quem ele era, irmãos, nós corremos o risco, assim como há também o desejo do apóstolo Paulo, que nós não ignoremos algo fundamental para a nossa vida da igreja. Hoje o Senhor não está mais entre nós em carne. O Senhor não anda mais entre nós
fisicamente, palpavelmente. Mas João, na sua primeira epístola, diz-nos que nós podemos tocar. Isso é algo tremendo, é glorioso, porque não obstante o Senhor não esteja entre nós, irmãos, nós temos um elemento que o Senhor, através dos apóstolos, por todas as epístolas, fez questão de deixar esclarecido que hoje este Senhor é o Espírito. E há um clamor, há um desejo de que nós conheçamos esse Senhor. Por isso que Paulo fala, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em 2 Coríntios, os irmãos abram em 2 Coríntios, capítulo 2. Não, perdão, 1 Coríntios, capítulo 2, só voltar. Versículo 6. Ó Senhor, amém. Senhor Jesus, amém. Aqui diz, entretanto, podemos ler juntos, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Vamos ler esse versículo 12 novamente. Leia para o irmão que está do lado. Amém. Ora, aleluia. Amém. Ora, amém. Nós não temos recebido, sim. Amém. Lin, nós não temos recebido. Amém. O Espírito, amém, do mundo, nós não temos. Amém. Mas nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Amém. Para que conheçamos de graça. Amém. Para que conheçamos. Amém. Oh Senhor, esses versículos nos mostram que existe uma esfera, que existe um nível, que existe uma realidade que nós não conseguimos penetrar por nós mesmos, Se o Senhor diz aqui que existem mistérios ocultos que Deus preordenou desde a eternidade passada, se são mistérios, são algo que nós não compreendemos se alguém não os revelar.
não é verdade? E o Senhor diz aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Irmãos, se nem olhos viram, é porque existem coisas que existem de fato, mas que nós não conseguimos ver se Deus não nos permitir. Existem coisas nesse universo que são faladas e que, se nós não estivermos com os nossos ouvidos adequados, nós não vamos compreender. E tem coisas que dizem respeito a Deus, que se o nosso coração também não estiver trabalhado, não vai penetrar. Porque isso diz respeito a Deus. As coisas de Deus estão fora da nossa alçada, estão em uma outra frequência, que nós, pela nossa alma, pela nossa mente, nós não conseguimos entrar, nós não conseguimos tocar. Deus é luz, Deus é vida, mas em nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos ter essa realidade, se Deus não vô-la concedesse-nos. Mas Deus nos concedeu. Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, foi isso que Paulo, em 1 Coríntios, logo nos capítulos iniciais, fez questão de mostrar para os irmãos. Que nesta igreja em Corinto, a assembleia daqueles que foram chamados, existe um Espírito dentro do homem que é essencial que nós distinguamos, que nós o conheçamos, porque se do contrário, nós não vamos ter as realidades de Deus. As verdades continuarão na forma da letra. Diz o versículo 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, porém ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos dá toda a direção para que nós extraiamos a vida. Leia comigo ainda o versículo 16. Não sabeis, capítulo 3, que é o próximo, versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Então Paulo mostra aqui que nós precisamos saber que nós somos o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós. E que nós, como santuário de Deus, somos sagrados. Ou seja, em mim está o próprio Deus. Onde eu for, Deus vai comigo. Onde eu permanecer, Deus permanecerá comigo. E tem mais, né, Carlinhos? Eu também sou um santuário, ou seja, permite que eu leve as pessoas a adorar a Deus e leve também Deus até as pessoas. Eu posso levar as pessoas a se reconciliar com Deus, porque eu sou o santuário de Deus. Aquela figura que nós vimos no Antigo Testamento se concretiza em nós, irmão Manuel. Isso significa que nós hoje somos a habitação de Deus. E tudo isso, irmãos, é para que nós possamos conhecer a Deus. Essa semana, o Alimento Diário nos mostrou, nessas últimas semanas, que esse Espírito que habita em nós, esse Espírito, ele é a composição do Deus triuno com o Espírito Santo, para que seja a nossa realidade. Nós vimos que o Espírito, ele é composto de 4 especiarias. Nós temos o cinamomo, o cálamo, a mirra e a cássia. Nós temos ali, rapidamente falando, nós temos a morte do Senhor, representado pelo cinamomo.
né, que é correspondente a uma unidade inteira. Nós temos, né, o cálamo, que representando, né, aquele junco que cresce das águas de morte, né, a eficácia, a mirra, né, fluida. E também temos 250 ciclos de cálamo odoroso, cinamomo odoroso, né, e mais 250 ciclos de cálamo aromático e 500 ciclos de cássia, né. Tudo isso mostrando para nós que a morte do Senhor foi eficaz, e a morte do Senhor também com a sua ressurreição também foram eficazes. Antes de passar a palavra para o Lin continuar, me chamou a atenção, irmãos, essa realidade do Espírito, né? Porque Paulo foi alguém escolhido por Deus para registrar essas 14 epístolas. E me chamou a atenção como esse Espírito foi eficaz em Paulo, né? Se nós lermos aqui em 2 Coríntios, Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui Paulo fala, no capítulo 3, que nós somos ministros de uma nova aliança. Né? No versículo 6. Que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí Paulo então, ele vai no capítulo 4, versículo 1 e diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, a recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo chama a nossa atenção. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esses versículos nos mostram que Paulo, lá em Atos 9, ele registra no versículo 16 que ele foi chamado para ser ministro e testemunha do Senhor. Mas o Senhor fez uma advertência para ele. No seu viver, em me sustentar como testemunha, você vai ser minha testemunha em meio a muita tribulação. Mas esses versículos, irmãos, nos mostram que esse Espírito nos assegura que em nosso viver, seja de tribulação, né, perseguição, de abatimento, né, Ele nos assegura que nós levaremos no corpo o morrer de Jesus, mas também nós teremos a vida do Senhor se manifestando em nós. Amém. No capítulo 11, eu leio para os irmãos, diz aqui, versículo 23. Paulo, reivindicando o seu ministério, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas.
uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo nos mostra que, irmãos, em muitas situações ele padeceu risco de vida. Entre cidades, né? Salteadores, ladrões, entre irmãos, entre gentios, em todas essas situações, quais de nós não estamos sujeitos a essas situações? Mas a palavra nos tem mostrado, irmãos, que se nós distinguirmos, se nós conhecermos o Espírito, se nós vivermos pelo Espírito, nós seremos guardados, né? Nós seremos preservados e seremos livres de todas essas situações, porque Deus tem um propósito bem definido para nós. Deus nos chamou com um propósito bem definido para sermos ministros e testemunhas do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus! Agora eu convido aqui para dar prosseguimento o irmão Lim. Senhor Jesus. Amém. Realmente, nós temos que tomar as verdades que está na palavra de Deus, não só na forma de letra, mas a partir dela extrair vida. E nós só podemos fazer isso através de estarmos no Espírito. Como o irmão está falando aqui, o Leandro, que quando falamos do Espírito, não podemos deixar de falar sobre o óleo, né, composto da unção do Velho Testamento. Esse óleo era feito de um rim de azeite que tipifica, né, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E também de 4 especiarias. A primeira delas, de 500 ciclos, que é mirra, né, que tipifica a morte de Cristo. Na verdade, essas 4 especiarias significa a obra de Cristo aqui na terra. É o Deus triuno, esse óleo composto da unção, mais a obra de Cristo aqui na terra. Então, a mirra, ela é de 500 ciclos, tipifica a morte do Senhor. O cinamomo, né? Por que a mirra é tipificada a morte do Senhor? Quando as pessoas morrem, elas são untadas com a mirra. Né? No Velho Testamento, até o Senhor, né? Quando ele morreu, Maria Madalena estava levando mirra para untar o Senhor. Né? Então, significa a morte. O cinamomo tem a tipificação da eficácia da morte de Cristo, que é 250 ciclos. É uma medida, tá? Esses ciclos, tá bom? E depois nós temos o quê? Né? O cálamo, 250 ciclos, né? É uma planta que nasce no pântano. No pântano, onde tem morte, está lá a planta. E essa planta, ela é usada como especiaria, né? Algo para perfumar. Né? E ela também, né, na morte, ela ressurge, no pântano, ela ressurge. Então, por isso que significa a ressurreição. E por último, a cássia, que são 500 ciclos, que tipifica a eficácia da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque é uma planta que é uma árvore que quando você pega a casca dela e você queima ela, ela afasta os animais peçonhentos. Então é a eficácia dela. Quando nós falamos desse óleo composto da unção, significa o que para nós? Qual é a praticidade dela para nós? É que nós podemos aplicar, né, o Espírito, que é composto pelo Deus triuno e pela obra de Cristo na nossa vida diária. É por isso que o irmão citou esses versículos. Se você está entristecido, mas você não fica desamparado. Então, quando nós vemos a eficácia da morte de Cristo,
essa aplicação é para a nossa pessoa. Quando estamos na nossa vida natural, no nosso ego, né? Alguém te ofende, alguém te faz mal, alguém te corta, né? Você tem que tratar com a sua vida natural. Você não pode partir para revidar, não vai ser pior. Né? Então você pode invocar o Senhor, ó Senhor Jesus. O Espírito pode tratar com a sua vida da alma, com o seu ego. Se você quer falar uma palavra mais grossa para a tua esposa, ou a esposa fala para o marido, começa a invocar. Começa a voltar para o Espírito. Certamente, né, ele vai tirar você de falar alguma coisa que depois você vai se arrepender. Inclusive, nessa questão de trânsito, as pessoas falam, né, faz uma propaganda que quando você entrar num sinistro, de um acidente de automóvel, antes de você discutir alguma coisa, você conta até 10. Os irmãos viram isso na rádio? Quem ouviu na rádio? Levanta a mão. Já ouviram isso? Conta até 10. Né? Para você acalmar e não partir para agressão. Eu creio que é melhor a gente invocar umas 10 vezes, né? Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Até você se acalmar. Né? A eficácia, né? A morte de Cristo vai tratar com sua alma. Você vai acalmar. Fala, oh, obrigado Senhor, eu estou no Espírito. E a ressurreição, né? Que é o cálamo, 250 ciclos, ela, quando você está deprimido, triste, irmãos, invoca o Senhor sem parar. Invoca sem parar. Invoca sem parar. Eu quero ver se você não é realmente encorajado. A depressão vai embora. Né? Eu posso falar isso, sabe? Né? Eu posso falar isso porque, né? Graças a Deus, eu creio que muitos de nós têm experimentado isso aí, não é? Quando você está em situação, né, de tristeza, parece sem futuro, parece sem objetivo, começa a invocar o Senhor. E a luz do Senhor vai vir sobre você. Aí fala, você está tão preocupado com suas coisas, teu coração está tão afastado de mim. E a luz do Senhor faz nos arrepender. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Faz meu coração puro, que deseja a Ti, a Tua vontade, o Teu reino, Senhor. Qual de nós está passando por isso? Por favor, não levante as mãos. Não levante. Mas invoque. Invoque, invoque, invoque. Deixa a luz do Senhor brilhar em você. Você vai estar em ressurreição. Agora, e a eficácia da morte, eficácia da ressurreição? Para que serve? É para tratar com Satanás, com o adversário de Deus. Por isso que ele é eficaz. Amém? O cinamomo, né, e a cássia é para tratar com Satanás. Se Satanás vem realmente te oprimir, sim, você fez aquele negócio errado, você realmente é uma pessoa que não é adequada, você pecou ali naquela condição, você invoca o Senhor, se arrepende diante do Senhor e pode dizer até para Satanás, isso que você falou é verdade. Na verdade, eu sou pior do que isso que você está falando, mas já me arrependi diante do Senhor. E o sangue do Senhor já me lavou. Não tem mais acusação. Não tem. E ele te leva em ressurreição. Né? Na eficácia da ressurreição. Você, mesmo passando em tribulação, em problemas, eu não quero entender por que estou passando isso. Eu já me arrependi, já me humilhei. Eu não quero saber por que disso, mas eu quero louvar o Senhor mesmo nessa situação. Eu quero me alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Uma irmã falou isso aí, né? Então é isso. Você é levado em ressurreição. Senhor Jesus. Então esse óleo composto da unção é muito importante. É muito importante na prática, na aplicação.
E chegamos a uma conclusão, que devemos a todo tempo estar no Espírito. A todo tempo invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, porque quando invocamos, nós temos o Espírito todo inclusivo. Por isso se chama Espírito todo inclusivo. Amém? Na questão aqui do 1 Coríntios 12, eu queria ler novamente, o Leandro já leu, mas queria ler. Sabeis, versículo 2, 12:2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Isso é verdade. Inclusive, nós temos a Copa do Mundo aqui no Brasil. Puxa, quantos ídolos, minha gente. Exalta demais o homem. Aí fez gol desse jeito, fez daquele jeito, né, e tal. E aí a Sandra lá fica gritando. Parece que... que é isso? Que é isso? São homens. Né? Quando fala de ídolos, quer dizer Deus falso. Deus falso. Ídolo é um Deus falso. Né? Então não podemos adorar ídolos mudos. Né? Aqui eu vou estender, tá? Vou estender. Às vezes nós temos isso aí. Eu, pelo menos, quando eu vejo, falo, misericórdia, Senhor, me tira isso aí. Os ídolos mudos não dão vida. São mudos. Não suprem nada. Mas o Senhor é a palavra. O Senhor não é mudo. O Senhor é o verbo que se fez carne. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então nós temos que realmente invocar o Senhor. Né? E quando a gente fala aqui no versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Quer dizer, aquele que está no Espírito de Deus, ele não fala mal desse nome, vamos dizer assim. Né? É mais pesado, não quero falar não, tá? Não fala mal desse nome. Né? Quem está no Espírito de Deus não fala. Maldiz esse nome. Obrigado, irmãos. Obrigado. Mas muito pelo contrário. Diz, ó Senhor Jesus. Ele é Senhor. Não é só Jesus, ele é o Senhor. Depois da sua morte, da sua ressurreição, depois da sua ascensão, entronização, ele se tornou Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu fico perguntando aqui nesse versículo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo? Espera aí, quem que está falando aqui? É você, eu ou o Espírito Santo? Eu digo, ó Senhor Jesus. Quem que está falando? De um lado eu que estou falando, né? Eu estou abrindo a minha boca, os irmãos estão ouvindo. Mas do outro lado, o Espírito que está dentro de nós, no nosso espírito, no nosso coração, ele me leva e ele fala, invoca aí, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele e eu falando. Ele e você falando. Você e o Senhor, o Espírito falando em você. Porque quando nós cremos, nós recebemos o Espírito. Ele habita dentro de nós. Ele fala dentro de nós. Nós abrimos a nossa boca, abrimos o nosso coração para esse falar e falamos também. Ele fala e nós falamos junto com ele. Eu não quero falar daqueles que não invocam, não. Aqueles que não têm o Senhor, aqueles que estão envolvidos nas trevas mais profundas, não fala Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor. Não consegue. Tá? Mas vamos para o lado positivo. Por que a gente fala Senhor Jesus? Porque Ele é o Senhor. Quando a gente fala Senhor Jesus, há uma mudança no nosso interior. Nós que estávamos ocupados com tantas outras coisas, agora nos voltamos ao Senhor, temos um novo começo. Não foi assim que aconteceu em Gênesis? Não foi assim que aconteceu? A descendência de Caim estava matando, estava criando armas para violência,
tudo mais, o Senhor não suportou. Não suportou, deu um novo começo. E de Adão e Eva nasceu a Sete. O Espírito se moveu ali para nascer Sete, e depois de Sete nascer Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Foi um novo começo. Então, a todo momento, nós temos que ter um novo começo diante do Senhor. Porque ainda estamos vivos aqui, estamos na carne, somos homens. Então, toda hora, se possível, volta-se por Espírito. Volta-se para o Senhor. E a maneira mais simples é invocar o nome do Senhor. É claro, você pode ler, orar a palavra, você pode cantar hinos, você pode orar com os irmãos, mas a maneira mais fácil é invocar o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Tem muitos itens aqui que fala, e tem muito mais, né? Sobre invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Primeiro, nós já lemos aqui, só pelo Espírito Santo, ele fala dentro de nós. Em Romanos, a gente vê: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é mesmo? Ele é rico para com todos que invocam. Romanos 10, 13, né? Romanos 10, 12. Em Hebreus fala assim. Hebreus, eu faço questão de ler. Vamos ler Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Vamos ler todo esse versículo? Vamos? Não, é 13, 15, desculpe. 13, 15. Vamos ler todos. Eu anotei errado. 13, 15, vamos lá. Por meio de Jesus, pois ofereçamos sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nossa, só um sacrifício de louvor para Deus você dá quando você confessa o nome de Jesus. Quando você realmente se volta ao Senhor invocando o nome dele. Quem quer louvar o Senhor, diz amém aqui. Então vamos invocar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você está louvando o Senhor. Né? Nas vigílias que tivemos nas 2 sextas-feiras passadas, quando nós começamos a louvar, né, parece que estamos no terceiro céu. Né? Chegamos ao pico. Né? Traz aquela alegria, aquela satisfação. Né? Realmente, irmãos, é muito bom louvar o Senhor, é bom demais. Quando você está invocando o nome do Senhor Jesus, você também está louvando a Deus Pai. Aleluia. Então, nós também, quando invocamos o nome do Senhor, tem muitos versículos que falam de invocar o nome do Senhor. Em Filipenses fala que o nome dele está acima de todo nome. Esse também acho que podemos ler, né? Hebreus, Filipenses. Muitos conhecem esse versículo, mas vou fazer questão de ler. Hebreus, capítulo 12. Filipenses, capítulo 12, 2. Senhor Jesus. Versículo 5 a 11. Amém? Vamos ler todos. 2, 5 a 11. Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
O próprio Deus colocou o nome de Jesus acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas antes de falar sobre isso, eu queria mostrar aqui um princípio espiritual muito bom. Quando nós realmente invocamos o nome do Senhor, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Não ficar pensando em muita coisa, não. Falar, aí de novo, eu não sei o quê. Não pense, não pense. Se esvazie, se esvazie. Se esvazie. Se alguém pedir para invocar, invoque. Não fica, mas aquele irmão de novo, ele só pede para invocar. Não pense, não. Que é um princípio muito bom, porque ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós temos que nos esvaziar para invocar. Esse nome tem que ser invocado. Porque Jesus não é só aqui, é Senhor, mas não é limitado só como Senhor. Não é só. Ele é Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. É muito mais do que isso. Né? Paulo, quando falou para Timóteo, podemos ler aqui, 1 Timóteo capítulo 6. Senhor Jesus. 14 a 16. Vou ler para os irmãos. Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. A quem aqui Paulo estava se referindo? Hein? A Deus. A Deus Pai. Ele está referindo a Deus Pai aqui, porque ninguém viu. Jesus, os discípulos viram, muitos viram os milagres que ele fez. Está se referindo ao Pai. Né? Que é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém? Mas em Apocalipse, vamos ler, Apocalipse 14, 4. Aliás, 17, 14. Desculpe, irmãos. Parece que eu não estou dando bem com o número aqui, né? Amém? Vamos levantar e ler esse versículo, todos juntos? 17, 14, vamos ler? Sim. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Obrigado. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Aqui a luta é contra a grande Babilônia e contra a besta. Está ocorrendo aqui uma luta. Vai ocorrer. O Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Agora, não é o Filho é Senhor dos senhores, Rei dos reis, depois de toda a sua obra, depois da sua ascensão, entronização, ele é Rei dos reis. E aqui há também os eleitos e fiéis. E em Apocalipse 19 também fala dele. Já foi lido uma vez aqui, eu vou ler para os irmãos. O versículo 19, versículo 16. Aquele cavaleiro de cavalo branco, versículo 11 fala: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo
15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então aqui, os vencedores junto com o Senhor vão vencer a besta novamente e também o falso profeta aqui nesse capítulo. O Senhor é sempre vitorioso. Por isso nós precisamos do Senhor. Eu posso estar derrotado? Sim, eu estou derrotado em mim mesmo. Mas nele eu sou vencedor. Nele cada um dos irmãos são vencedores. Por isso quando invocamos o nome do Senhor, nós estamos invocando, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Estamos dizendo que Ele é o Senhor dos Senhores, Jesus. Rei dos Reis, Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, quando a irmã compartilhou sobre invocar do Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo. Sem o nome do Senhor, sem a pessoa do Senhor, a obra do Senhor, realmente nós não teríamos essa esperança, Seríamos homens mais infelizes dessa terra. Mas, graças a Ele, louvado seja o Senhor, nós podemos vencer o inimigo, vencer o mundo, e no reino vindouro, reinar juntamente com Ele. Senhor Jesus. Voltando para 1 Coríntios 12, nós vemos que aqui nesse versículo, quando fala de dons, fala de ministros da nova aliança, como o irmão falou. Nós somos ministros da nova aliança? Somos mesmo? Amém. É o ministro do Espírito e o ministro da vida. Então nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito. E a primeira coisa que esse ministro tem que fazer é realmente invocar o nome do Senhor. Porque aí mostra que ele está realmente no Espírito. É pelo Espírito que ele está invocando. O Espírito fala por ele. Agora a gente começa a entender. Por que o irmão que está à frente invoca tanto o Senhor? É o Espírito. Está realmente falando o nome do Senhor dentro dele. Tanto fala, tanto invoca o nome do Senhor, que esse dom se torna em ministério. E Deus dá realmente operações para que ele possa tomar encargo, de propagar o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho da vida para tantas cidades, tantas nações e tantos continentes. E nós estamos aqui invocando o nome do Senhor. É algo que é a obra do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que invocar o nome do Senhor, que servimos ao Senhor. Senhor Jesus, temos que exercitar os nossos dons para que esses dons possam se tornar ministérios. E eu creio que todos nós estamos alegres pelos serviços que a igreja em Brasília está oferecendo para os irmãos. São vários serviços, os irmãos que fazem visitação, para visitar os irmãos, encorajar e orar pelos irmãos. Eu fico às vezes, é certo isso, Os irmãos que vão visitar, muitas vezes, são mais encorajados aqueles que visitam do que aqueles que são visitados, não é? Parece que o Espírito derrama mais sobre aqueles que vão visitar. É claro que todos são encorajados, recebem vida, Mas parece que ora antes, invoca o Senhor, depende do Senhor, e o Senhor supre, O Senhor fortalece,
e irmãos que cuidam dos enfermos também, né? O senhor parece abre as portas. Abre as portas, o senhor abre as portas. Ah, vocês querem servir os irmãos que estão necessitados? O senhor abre as portas. De repente aparece lá um curso, né, lá em Taguatinga, né, de capelania, né, e o maior número dos irmãos lá são 28 que estão fazendo o curso, 18 são da igreja em Brasília. O que é isso? Quem consegue entender um negócio desse? Né? Realmente, irmão, nós temos que exercitar os nossos dons. O Senhor vai abençoar, vai suprir e a igreja é edificada. E todos os irmãos são importantes. Não há nenhum irmão que não seja importante. Né? Todos têm função na vida da igreja. Né? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Podemos agradecer ao Senhor porque cada um de nós somos membros de Cristo? Membros desse corpo de Cristo? Então, diga para o irmão que está ao lado. Você é um membro do corpo de Cristo. Amém. Você tem uma função muito importante. Pode dizer para o irmão ao lado. Amém. Edificar o corpo de Cristo. Amém. Você é muito útil a Deus. Pode falar para o irmão. E fala para o irmão ainda, obrigado pela sua cooperação. Louvado seja o Senhor. Amém? Aqui, em Efésios, capítulo 4, 16, fala assim. Efésios 4, 16. Eu vou ler o 15 também, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Eu diante do Senhor só posso agradecer aos irmãos. Obrigado, irmãos. Porque os irmãos realmente cooperam nessa edificação. Os irmãos me ajudam demais. Não só os irmãos que estão ao meu lado, cooperando, mas principalmente, aqueles que oram, é claro. Oh, Senhor Jesus, que maravilha. Mas vamos cooperar mais uns com os outros, vamos? Podemos cooperar mais uns com os outros? Eu creio que sim, podemos cooperar. Como estamos fazendo a vigília, a oração, eu queria colocar diante dos irmãos, que cada grupo familiar pudesse orar, sabe, por cada irmão e cada irmã, por cada família do seu grupo familiar. Amém? Diariamente. Pode ser? Vamos nos colocar de joelhos para que os irmãos sejam guardados na presença do Senhor. Se cada grupo familiar fizer isso, toda a igreja em Brasília será guardada. O inimigo não vai ter vez na vida dos irmãos. Os casais não vai ter vez na vida dos casais. Os pais e os filhos também não vai ter vez. E o Senhor pode nos edificar mutuamente para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Amém? Nós também vemos na palavra que existem 3 ministérios. O ministério da palavra, que é o mais importante, porque pode suprir vida para nos edificar, para crescermos. O ministério dos serviços que estamos agora executando com mais afinco, são os serviços
de vários tipos de criança, de recepção, né? De visitação, já falei, de cuidado dos enfermos, né? De música e som, né? São vários, então estamos mais ativos. Muitos estão envolvidos. Quero convidar outros que não estão, que orem diante do Senhor, para o Senhor realmente despertar também, né, esse desejo de servir e cooperar na edificação. Amém? Senhor Jesus. E tem a última, que é a Ministério das Ofertas de Riquezas Materiais. O irmão levantou, poxa, nós estamos ofertando muito para a obra no exterior, obra fora, mas acho que estamos esquecendo um pouco aqui no nosso local de reuniões em Brasília, né? Então, vamos orar em relação a isso, né? E quando chove, aquele prédio ali atrás, os irmãos que estão lá, né? Não é nem goteira, é uma cachoeira que cai ali. Misericórdia, né? Então, nós precisamos impermeabilizar, né, em cima o teto ali, talvez colocar um telhado, para que não percamos esse prédio aí. Amém? Os banheiros aí, principalmente a nossa preocupação com as irmãs, precisam de uma pequena reforma, não precisa? Uma grande reforma, né, irmão? Vamos orar, tá? Em relação a isso, tá certo? E aquele quiosque que foi feito lá atrás, vocês não viram lá? Viram lá atrás? Depois passe lá. Nossa, ali tem o quê? Quem conhece a área? Tem pelo menos o quê? Quase 150 metros quadrados ou mais, né? Ali, né? É para nós termos comunhão com os irmãos, né? Termos comunhão com os distritos. Ali foi levantado e colocado telha. Nós queremos melhorar muito ali, né? Colocar um ambiente bem agradável ali, né? Onde vai ter churrasqueira, onde vai ter lugar para os irmãos se acomodarem, para nós fazermos reuniões de todo tipo, reunião de criança, reunião de jovens, reunião de grupo familiar, de distrito. Amém? A cozinha também parece que precisa melhorar mais algumas coisas. Então vamos orar nessa questão da reforma do local de reuniões. Amém? Senhor Jesus. E por fim, né? Como o irmão compartilhou sobre os ministros da Nova Aliança. Quem são os ministros da Nova Aliança? Quem são? Amém. Se não somos, nós queremos ser ministros da Nova Aliança, não é? São ministros que vivem, né, no Espírito, né, andando e vivendo no Espírito. Amém? Que exercita o dom a ponto daquilo que ele fizer, né, tá realmente no coração dele. Edificando a igreja, carregando os irmãos, né, no ombro e também no coração. Né, edificando o corpo de Cristo. E Deus pode fazer as suas operações, incumbir sempre algo mais, para que ele possa fazer a vontade do Senhor e trazer o reino do Senhor. Né? Não só trazer, mas apressar a volta do reino, a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém? Podemos levantar e invocar o nome do Senhor um pouquinho? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja em Brasília. Vem abençoar a tua igreja. Senhor Jesus, queremos nos esvaziar na tua presença. Queremos nos humilhar diante de ti. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, o Senhor nos formou cada um de nós, o Senhor criou a cada um de nós, e a tua misericórdia nos alcançou. Ó, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ó, para que o Senhor pudesse habitar dentro de nós, para que a sua vida pudesse crescer em nós,
e pudermos realmente amadurecer. Ó Senhor, vai fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor. E no tempo devido, ó, o Filho veio cumprir a sua obra, nos redimindo, ó, morrendo ali na cruz, ressuscitando, ó, ascenso aos céus, entronizado, ó Senhor Jesus, glorificado, teu nome que está acima de todo nome, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, o Senhor possa reinar em realidade, a partir do nosso coração, a partir do nosso ser. Obrigado também pela obra do Espírito, Senhor Jesus, que nos cela, que nos aprova, quando estamos no Espírito, invocando o teu nome. Ó Senhor Jesus, que o penhor da herança, ó Senhor, a nossa maior riqueza, é o Espírito, esse Espírito tão inclusivo. Obrigado, Senhor. Glorificado seja, ó Pai Santo, ó, glorificado seja o Filho e o Espírito Santo. Senhor Jesus, faça-nos simples, Senhor, humildes, ó, cooperando com os irmãos e principalmente cooperando com o Senhor, na edificação realmente do corpo de Cristo, fazendo a tua vontade para trazer o teu reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não esqueceu de nenhum de nós. Ó Senhor Jesus, é muito amor, é muita graça, é graça sobre graça, é amor sobre amor, é um amor infinito que nos alcançou, o amor eterno, amor divino, amor ágape. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família, Senhor. Não esqueça de nenhum irmão, de nenhum jovem, de nenhuma criança, Senhor. De cada família. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém.